Às vezes a vida parece caminhar em silêncio por uma estrada que não devolve eco algum. E mesmo com todo o esforço diário, algo dentro de você percebe que existe uma distância entre tudo o que você entrega e tudo o que recebe. Essa sensação de trabalhar sem progresso, de lutar sem avanço, cria um peso discreto no peito, quase invisível, mas sempre presente, como se houvesse um vazamento oculto drenando sua energia e suas oportunidades. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna da cor dos seus pensamentos, e quando seus pensamentos se enchem de frustração, o mundo à sua volta começa a refletir esse mesmo tom. Talvez você conheça exatamente essa angústia silenciosa. Você se dedica, você tenta, você corre de um lado para o outro, mas ainda assim sente que a vida não se move na mesma velocidade da sua disposição. É como se algum elo estivesse faltando, como se o seu esforço fosse real, mas os frutos fossem sempre adiados. E não há culpa nisso. Apenas um pedido profundo por clareza, por compreensão, por um caminho mais firme no meio de tanta incerteza. Você não está sozinho nessa sensação, e é importante reconhecer isso sem se punir. Existe, porém, um ponto que muitas vezes passa despercebido. A prosperidade não nasce apenas do ato de fazer mais, mas do ato de ser fiel ao pouco que já existe em suas mãos. Na parábola dos talentos, está escrito que quem é fiel no pouco acaba sendo colocado sobre muito. E essa não é apenas uma lição espiritual, mas também psicológica, emocional, filosófica. Epicteto, por sua vez, lembrava que a paz começa quando focamos apenas naquilo que podemos controlar, porque a ansiedade por resultados futuros nos afasta da lucidez necessária para enxergar o que já está disponível agora. O hábito pouco conhecido de que falaremos nesta longa jornada não tem relação com técnicas rápidas, atalhos mágicos ou fórmulas que prometem riqueza instantânea. O verdadeiro hábito é interno, silencioso, construído na forma como você organiza sua mente, sua energia, seu espaço, suas escolhas e sua própria presença no mundo. É um hábito que transforma sua postura diante da vida e altera não apenas a forma como você enxerga as oportunidades, mas a forma como as oportunidades começam a enxergar você. Ao longo deste capítulo e dos próximos, você será convidado a caminhar lentamente por dentro de si mesmo, entendendo que a prosperidade sempre começa na ordem interna antes de aparecer na matéria. E enquanto percorremos essa trilha, permita que sua respiração se acalme, que seu coração se abra e que sua mente receba com tranquilidade o que será dito aqui. Porque hoje você começa a descobrir o elo perdido entre o esforço que você oferece e a recompensa que, cedo ou tarde, se tornará inevitável. Há momentos em que a mente entra em um conflito silencioso, como se uma parte sua acreditasse na possibilidade de prosperidade, enquanto outra insiste em repetir histórias antigas de falta. Esse atrito interno cria uma névoa, um ponto cego que o impede de ver o que está diante dos seus olhos, e mesmo oportunidades simples parecem distantes ou inacessíveis. Quando a consciência se fixa na ausência, o mundo ao redor se estreita, e aquilo que poderia florescer se esconde atrás de pensamentos saturados de medo. Não é fraqueza, é apenas um modo de sobrevivência mental que se tornou hábito sem que você percebesse. A ciência da atenção explica que a mente busca confirmar aquilo em que acredita. E se o coração está impregnado da sensação de não merecimento, o sistema reticular ativador filtra a realidade de forma distorcida, como uma lente suja que mostra apenas o lado mais escuro das situações. É impressionante como essa filtragem automática cria uma profecia que se cumpre sozinha, porque tudo aquilo que não combina com as crenças de escassez é descartado antes mesmo de ser compreendido. E assim o mundo parece repetitivo, pequeno, previsível, quando na verdade continua cheio de possibilidades que permanecem invisíveis apenas porque seu olhar está cansado. Existe ainda um gesto cotidiano que, quando repetido, aprofunda esse estado mental: a reclamação constante. Muitos pensam que reclamar é apenas desabafar, mas na verdade é como repetir uma oração ao contrário, reafirmando continuamente que a vida é dura, injusta, limitada. A cada reclamação,
o cérebro reforça caminhos que alimentam o vitimismo, e esses caminhos se tornam trilhas confortáveis, fáceis de percorrer, enquanto novas rotas de crescimento permanecem fechadas. Quando o interior ecoa a negatividade, tudo no exterior parece confirmar essa narrativa, e a sensação de impotência se intensifica sem que você perceba sua origem. Entretanto, existe uma maneira suave e profunda de interromper esse ciclo, mudar a narrativa com que você interpreta o seu dia. Isso não significa ignorar dores ou negar dificuldades, mas aprender a olhar para cada acontecimento como parte de um campo mais amplo, onde recursos e possibilidades coexistem com desafios. A mente treinada para enxergar o que existe e não apenas o que falta, começa a se abrir para soluções que antes pareciam inexistentes. É um treinamento constante, quase silencioso, em que cada pequena mudança de interpretação reorganiza lentamente sua capacidade de perceber o que sempre esteve ao seu alcance. E nesse movimento, algo paradoxal acontece. Quando você passa a enxergar a abundância antes de ela se manifestar externamente, o mundo começa a responder de forma diferente, como se acompanhando a transformação do seu olhar. A prosperidade, antes vista como um destino distante, começa a ganhar corpo dentro de você, preparando a estrutura interna que um dia sustentará o que chegará de fora. A mudança não é mágica, é coerente, não é repentina, é cultivada. E tudo começa com um simples, porém poderoso, gesto de corrigir a visão limitada que a escassez constrói por dentro. Há momentos em que a mente humana, pressionada pela sensação de falta, começa a enxergar o mundo através de lentes estreitas que distorcem a realidade, como se tudo ao redor estivesse diminuído, fechado ou inacessível. Quando a consciência se fixa na escassez, o cérebro entra em um estado de defesa, e nesse estado não há criatividade, não há clareza, não há abertura para perceber as oportunidades que existem no agora. É como tentar encontrar uma porta em um corredor escuro, enquanto a própria respiração alimenta o medo e reduz ainda mais a margem de visão. Aos poucos, o mundo parece se contrair, e com ele sua capacidade de avançar. Quando essa fixação se torna constante, o sistema reticular ativador dentro do cérebro começa a filtrar a realidade de forma enviesada, buscando apenas provas que confirmem a crença de que nada vai mudar ou de que a vida é mais dura para você. E quanto mais o cérebro recebe essas confirmações, mais ele se condiciona a ver apenas o que está errado, reforçando uma narrativa silenciosa de não merecimento que, sem perceber, molda decisões, comportamentos e até a postura do corpo. A mente cria a prisão, e o corpo passa a caminhar dentro dela, obedecendo aos limites que foram aceitos como verdade. É nesse ambiente interno que a reclamação se instala, não como um desabafo inocente, mas como uma espécie de declaração involuntária, reafirmando o próprio ciclo de estagnação. Reclamar repetidamente funciona como um pedido ao contrário, direcionando energia para aquilo que você não deseja e fortalecendo os caminhos neurais que alimentam a sensação de impotência. Por isso, muitos percebem que quanto mais reclamam, mais motivos encontram para continuar reclamando, como se o mundo respondesse na mesma frequência que recebem e emitessem. Existe, porém, uma maneira de interromper esse padrão, e ela começa quando a narrativa interna é observada com honestidade e reorganizada com consciência. Ao recontar o dia, ao reinterpretar pequenas cenas, ao substituir a pergunta dura por uma pergunta mais lúcida, a mente começa a perceber que nem tudo está perdido, que alguns recursos já estavam ali, mas a escuridão emocional impedia que fossem vistos. A mudança é lenta no início, quase imperceptível, mas pouco a pouco surge uma abertura, uma fenda de luz que devolve a sensação de possibilidade. E quando essa abertura começa a crescer, torna-se evidente que a prosperidade não nasce do bolso, mas da forma como você percebe o mundo dentro de si. A abundância é primeiro um estado mental e só depois um estado material. A mente que se liberta da escassez passa a ver caminhos onde antes via muros, passa a enxergar recursos onde antes via limitações
e passa a compreender que a visão sempre antecede a chegada. Há uma força silenciosa que molda o futuro de uma pessoa muito antes que qualquer conquista aconteça. E essa força se revela na forma como cada um cuida daquilo que já possui hoje. Prosperidade não é apenas a soma de recursos, mas a capacidade de gerir com consciência o pequeno espaço, o pequeno valor, o pequeno tempo que já está presente na vida cotidiana. É nesse cuidado quase invisível que se revela o caráter. E é nesse cuidado que se comprova se a estrutura interna está pronta para sustentar algo maior. Quando o coração compreende isso, a ansiedade pelo que ainda não chegou diminui e dá lugar a uma atenção mais profunda ao que já existe. A sabedoria de Salomão mostra que prosperidade sempre começa em ordem, diligência e excelência, qualidades que se manifestam não em grandes momentos, mas nas pequenas tarefas que muitos deixam para depois. Quando a pessoa organiza aquilo que tem, mesmo que seja pouco, ela cria uma vibração interna de preparo, como se dissesse ao mundo, sem palavras, que está pronta para receber mais. E é por isso que aqueles que tratam o pouco com desleixo raramente conseguem segurar o muito quando ele chega, porque o descompasso entre desejo e preparo acaba criando rupturas inevitáveis. Há também um território que poucos percebem: o teste do invisível. O que você faz quando ninguém observa diz muito mais sobre sua maturidade espiritual do que aquilo que você apresenta aos outros. A forma como arruma seu ambiente, como administra seu corpo, como respeita seu tempo, mesmo sem testemunhas, constrói silenciosamente a estrutura da sua própria prosperidade. O mundo externo apenas reage ao que o mundo interno sustenta. E quando o interno é negligente, o externo se torna frágil e instável. Muitos acreditam que quando tiverem mais dinheiro, serão mais organizados, mais atentos, mais responsáveis. Mas a vida não funciona assim. A organização é sempre a semente, não o fruto. O cuidado vem antes, não depois. A abundância responde à ordem, nunca ao caos. E é por isso que transformar o ambiente atual em um reflexo do ambiente futuro que você deseja habitar é uma postura de coragem e fidelidade. É como se você criasse um espaço onde o novo pode entrar, sem ser engolido pela desordem antiga. E quando essa atitude se torna um hábito, a vida começa a se abrir de maneiras inesperadas. Pequenas oportunidades começam a aparecer. Pessoas passam a confiar mais em você. E circunstâncias favoráveis surgem como consequência natural de um interior bem cuidado. Prosperidade é, antes de tudo, uma forma de respeito. Respeito ao que você tem, respeito ao que você é e respeito ao que está construindo. Quando você cuida do que ninguém vê, a vida cuida daquilo que todos verão. Existe um ponto muito sutil na jornada da prosperidade que muitas pessoas ignoram: a diferença entre sentir gratidão e praticar gratidão. Sentir é apenas um movimento emocional. Praticar é um movimento de consciência que reorganiza o corpo, o cérebro e a percepção. A gratidão ativa, quando cultivada com intenção, altera silenciosamente a química interna, diminuindo a tensão acumulada, abrindo espaço para a lucidez e restaurando uma sensação de presença que tantas vezes se perde no tumulto diário. Quando a mente entra em um estado de reconhecimento sincero do que já existe, o corpo se acalma, o coração encontra equilíbrio e as decisões se tornam mais firmes. Esse estado emocional não é um luxo. É uma necessidade para quem deseja prosperar sem se perder no caminho. O cortisol, que é o hormônio do estresse, baixa quando a gratidão se torna uma postura, e com isso o pensamento fica mais limpo e mais objetivo. A ansiedade que antes distorcia o raciocínio começa a se dissolver, e escolhas financeiras, relacionais e profissionais passam a ser feitas com clareza, não como respostas impulsivas a medos internos. É nesse ponto que prosperidade deixa de ser esforço e passa a ser discernimento. A mente grata pensa melhor, decide melhor e caminha melhor. O apóstolo Paulo dizia que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, e muitos interpretam isso como resignação, mas é exatamente o oposto.
A verdadeira força de Paulo estava em sua estabilidade emocional, uma estabilidade que não se dobrava às circunstâncias. Ele sabia que a serenidade interior é o solo onde as melhores decisões são plantadas. E é essa serenidade que impede que você se perca em comparações. Aquela velha armadilha de olhar para a vida alheia e sentir que a própria vida está atrasada. Comparar-se é esvaziar-se, é desviar a energia que deveria estar sendo investida na própria construção. Quando a comparação perde força, nasce um espaço de maturidade onde você consegue olhar para a sua própria história com mais gentileza e responsabilidade. Nesse espaço, surge uma pergunta simples, mas transformadora. O que posso construir com o que tenho agora? Essa pergunta desloca a mente de um estado de queixa para um estado de criação, e é nesse deslocamento que a vida começa a responder de forma diferente. Prosperidade não floresce em terrenos contaminados por ressentimento e inveja, mas floresce facilmente em terrenos onde cada pequena semente é reconhecida com gratidão. E assim, aos poucos, compreende-se que a gratidão ativa não é apenas uma atitude espiritual, mas uma estratégia emocional, fisiológica e prática. Quem cultiva esse estado não vive à mercê das circunstâncias, porque aprendeu a criar um espaço interno seguro onde as decisões amadurecem antes de serem tomadas. Isso, por si só, já abre portas que antes pareciam fechadas. Quando o interior encontra equilíbrio, o exterior inevitavelmente se reorganiza ao redor dessa nova vibração. Há um peso que muitos carregam sem perceber. Um cansaço que não vem do excesso de trabalho, mas das tarefas que ficaram pela metade, das promessas que não foram cumpridas e das intenções que nunca chegaram ao fim. Cada projeto inacabado deixa um fio solto dentro da mente, e esses fios se entrelaçam uns nos outros até formarem uma teia invisível que prende a energia, a alegria e a motivação. Quando você começa muito, mas termina pouco, o corpo sente, a mente sente e a alma percebe, mesmo que você tente ignorar. Não é apenas desorganização, é uma espécie de autodesgaste emocional que se acumula com o tempo. Esse desgaste afeta diretamente sua capacidade de prosperar, porque cada ciclo aberto ocupa um espaço mental precioso, semelhante a uma memória interna que continua funcionando em segundo plano. Ao carregar tantas pendências, o cérebro perde nitidez, a tomada de decisões fica sobrecarregada e a sensação de estar sempre atrasado se torna quase permanente. É como tentar caminhar rápido enquanto arrasta várias correntes invisíveis. Nada flui com facilidade quando a mente está povoada por começos que nunca chegaram ao fim. E essa sobrecarga cria uma ansiedade silenciosa que muitos confundem com fracasso pessoal. Há um ensinamento antigo que diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E essa visão revela uma sabedoria profunda. Prosperidade não nasce dos impulsos iniciais, mas da disciplina de concluir. Terminar algo, por menor que seja, reconstrói sua autoimagem, devolve dignidade interior e reabre caminhos que estavam bloqueados pela sensação de incompetência. Concluir é organizar a própria vida emocional. Concluir é honrar a própria palavra. Concluir é dizer ao mundo e a si mesmo que você está pronto para carregar responsabilidades maiores, porque já aprendeu a sustentar responsabilidades pequenas. Quando você passa a fechar pequenos ciclos, algo dentro de você se restaura. Arrumar um canto bagunçado, resolver um detalhe adiado, finalizar uma conversa pendente ou consertar algo que está quebrado há muito tempo, cria um senso de ordem que se expande para todas as áreas da vida. Esses gestos simples produzem uma energia de movimento, uma sensação de avanço que reacende a confiança. Não é sobre perfeição, é sobre alinhamento. Não é sobre pressa, é sobre presença. E cada término, por menor que seja, cria um impulso interno que facilita o caminho para conquistas maiores. E ao longo dessa prática silenciosa, você percebe que terminar o que começa é uma forma profunda de respeito próprio. Cada conclusão fortalece a ponte entre intenção e ação, entre desejo e resultado.
E quando essa ponte se torna firme, a vida responde com mais clareza, mais fluidez e mais oportunidades. Prosperidade exige um coração capaz de sustentar o fim, e não apenas o começo, porque é no fim que a colheita se manifesta, e é no fim que você reafirma quem realmente é. Existe uma espécie de lei silenciosa que governa todas as relações humanas, e essa lei sempre se manifesta pela forma como tratamos o tempo e os recursos das outras pessoas. Quando alguém aprende a honrar o tempo alheio, aprende também a honrar o próprio destino. A vida responde a esse gesto de maneira quase invisível, como se recompensasse aqueles que compreendem que prosperidade não é construída apenas pelo esforço individual, mas também pela forma como caminhamos entre outras vidas. Respeitar o tempo dos outros é respeitar o fluxo natural da existência. E quem entende isso começa a perceber uma expansão interior que transcende qualquer técnica. Esse respeito se manifesta de forma muito clara na pontualidade e no cumprimento de compromissos pequenos. A pontualidade não é apenas um hábito social, é a assinatura de uma mente ordenada. É a prova de que você tem domínio sobre seu ritmo e maturidade emocional para alinhar sua presença com sua palavra. Pessoas pontuais carregam uma vibração de confiabilidade que atrai portas abertas, confiança e relações mais sólidas. Antes que qualquer riqueza material chegue, esse tipo de disciplina já demonstra ao mundo que existe ali alguém que cuida do que foi confiado e que sabe sustentar aquilo que deseja alcançar. A conhecida regra de ouro, que diz que tudo aquilo que desejamos receber dos outros devemos entregar primeiro, torna-se especialmente verdadeira quando aplicada ao tempo. Quando você deseja ser valorizado, precisa primeiro demonstrar valor. Quando deseja ser reconhecido, precisa primeiro reconhecer. Quando deseja que respeitem seus limites, precisa primeiro aprender a respeitar os limites alheios. E desse movimento simples nasce uma harmonia que não pode ser comprada nem negociada, porque ela reflete a pureza do caráter e a profundidade da consciência. Ainda assim, muitos caminham pela vida acreditando que o mundo lhes deve algo, que as circunstâncias deveriam se alinhar automaticamente às suas vontades. Essa sensação de merecimento distorcido cria arrogância, e a arrogância sempre afasta a prosperidade. A vida se abre para quem sabe servir, não para quem exige, para quem entende que nenhum caminho é construído sozinho. E é por isso que observar como tratamos pequenos compromissos revela mais sobre nosso estado espiritual do que qualquer discurso sofisticado. Pequenas negligências acumulam grandes prejuízos, não materiais, mas internos. E quando essa consciência desperta, o respeito ao tempo alheio deixa de ser apenas uma virtude e se transforma em uma forma de transformar o próprio destino. Pessoas que honram o tempo dos outros começam também a honrar sua própria jornada. A vida passa a fluir com mais leveza, relações ganham profundidade, oportunidades se multiplicam e o caminho da prosperidade se torna mais firme. Porque a prosperidade sempre reconhece quem sabe reconhecer. Há um valor profundo que muitos esquecem no caminho da prosperidade. A forma como tratam o tempo daqueles que caminham ao seu lado. Quando alguém falha repetidamente com horários, combinações ou responsabilidades compartilhadas, não está apenas cometendo um deslize social, mas revelando uma desordem espiritual interna que impede o fluxo natural da abundância. A vida responde ao que você oferece, e quando você oferece respeito, responsabilidade e presença, o mundo passa a confiar em você. O contrário também é verdadeiro. A negligência cria um campo silencioso de desconfiança que fecha portas antes mesmo que você as toque. A lei da semeadura se manifesta de maneira clara nesse ponto. Aquilo que você faz com o tempo e os recursos de alguém volta para você transformado. Ora como oportunidades, ora como bloqueios. Ser pontual, cumprir prazos, respeitar compromissos e demonstrar consideração pelos minutos alheios reforça um caráter que sustenta prosperidade. Não é apenas disciplina externa. É uma forma de dizer, em gestos silenciosos, que você entende o valor daquilo que o outro lhe entrega.
E quando isso se torna um hábito, as relações se fortalecem e as portas que antes pareciam pesadas começam a se abrir com mais leveza. Existe também uma sabedoria antiga que ensina a tratar os outros como você deseja ser tratado. E esse princípio, quando aplicado aos negócios, relacionamentos e parcerias, transforma a trajetória de qualquer pessoa. O respeito ao tempo alheio não é apenas cortesia. É visão, é ordem, é maturidade emocional. Aqueles que valorizam o tempo dos outros tendem a receber mais colaboração, mais confiança e mais espaço para crescer. E cada relação construída com esse fundamento torna-se um pilar estável para o avanço futuro. A arrogância, por outro lado, costuma levar muitos ao engano. Pensar que o mundo deve esperar, compreender, tolerar ou se ajustar a você é um caminho perigoso que interrompe a prosperidade no começo. Quem acredita que sempre será perdoado ou que está acima do tempo dos outros cria, sem perceber, um ciclo de isolamento. A vida não sustenta quem não aprende a sustentar seus próprios compromissos, e tudo isso começa em detalhes simples: um horário respeitado, uma resposta dada no momento adequado, uma presença realmente entregue quando prometida. Quando você observa com honestidade, percebe que pequenas negligências revelam grandes confusões internas e que reorganizar essas pequenas atitudes transforma profundamente sua energia e sua credibilidade. Prosperidade nasce da confiança e confiança nasce de constância. Ao tratar o tempo do outro com dignidade, você passa a atrair relacionamentos mais sólidos, oportunidades mais consistentes e caminhos mais claros. A vida tende a ser generosa com quem demonstra maturidade no que parece pequeno, mas constrói o que se torna imenso. Há momentos na vida em que a maior prova de sabedoria não está em aceitar mais, mas em recusar o que não serve mais ao seu caminho. Muitas pessoas se perdem não por falta de esforço, mas por excesso de dispersão. Tentam agradar todos, tentam segurar tudo, tentam responder a todas as expectativas e, no fim, ficam longe de si mesmas. O medo de decepcionar faz com que digam sim quando o corpo queria silêncio, e essa traição interna vai acumulando um desgaste profundo. Prosperidade exige presença, e não existe presença onde há um coração dividido entre 1000 obrigações que nunca deveriam ter sido assumidas. Quando se observa a filosofia estoica, percebe-se que o foco é uma das virtudes essenciais. A disciplina de dizer não ao que é apenas bom permite que você diga sim ao que é realmente essencial. E essa distinção é fundamental, porque a vida se expande para aqueles que sabem priorizar o que fortalece sua alma, sua visão e seu propósito. Cada sim dado sem consciência rouba a energia de algo que realmente precisava de você. Cada não evitado por medo cria uma dívida emocional que se acumula dentro do peito. Ao dizer não com clareza e serenidade, você protege não apenas seu tempo, mas também sua dignidade interior. A própria narrativa de Jesus mostra a importância desse recolhimento sábio. Ele se retirava das multidões repetidamente, mesmo quando havia mais vozes pedindo sua presença. Não por falta de amor, mas por excesso de propósito. Ele sabia que a expansão do trabalho dependia da preservação da conexão com o que era mais alto. Essa atitude ensina que quem tenta estar em todo lugar acaba não estando por inteiro em lugar nenhum. A prosperidade não floresce em terrenos de dispersão, mas em terrenos de foco, silêncio e prioridade. No mundo moderno, há uma batalha constante pela sua atenção. E quando sua atenção é roubada, sua prosperidade também é. Cada distração aceita se transforma em uma pequena erosão da força interior. Por isso, aprender a dizer não é um ato de frieza, mas de cuidado. É uma forma de proteger o que você está construindo, de proteger a sua energia, de proteger a sua essência. A disciplina dos limites transforma o destino, porque reorganiza o fluxo do que entra e do que fica. E somente quando algo deixa de entrar é que aquilo que realmente importa encontra espaço para crescer. Ao desenvolver a coragem de dizer não, você começa a perceber que não está rejeitando pessoas, mas escolhendo direção, escolhendo maturidade
escolhendo compromisso com a própria vida. E com o tempo, descobre que os nãos corretos abrem portas muito maiores do que qualquer sim impulsivo. Prosperidade é foco, e foco é, antes de tudo, um ato de proteção. Há momentos em que a vida parece oscilar como uma montanha-russa emocional, levando você do entusiasmo ao medo em poucos instantes. Quando a identidade se apoia demais no saldo bancário, no trabalho, na aprovação alheia ou nas conquistas momentâneas, qualquer oscilação externa se torna um terremoto interno. Essa vulnerabilidade emocional drena força, distorce percepções e impede decisões sábias. Prosperidade verdadeira não nasce da euforia nem da desilusão, mas da serenidade necessária para caminhar com firmeza entre extremos. E essa serenidade é aprendida aos poucos, como quem respira fundo depois de uma longa tempestade. Os antigos estoicos compreendiam essa oscilação e ensinavam a prática da apatheia, um estado de serenidade que não elimina as emoções, mas impede que você se torne escravo delas. Essa postura não é frieza, mas maturidade. É a capacidade de sentir intensamente, mas decidir com lucidez, de viver alegrias sem se perder nelas e atravessar dores sem cair em desespero. É a alma aprendendo a ocupar um centro mais silencioso, mais estável, mais profundo. E quando esse centro se fortalece, você passa a perceber que nem a crise define sua identidade, nem o sucesso determina seu valor. A história de Jó revela com força essa verdade. Ele caminhou por perdas inimagináveis, mas manteve a integridade e a fé mesmo quando tudo parecia desmoronar. Essa força não é sobrenatural, é humana. É a força de quem entende que a fonte da própria prosperidade é interna, construída na relação consigo mesmo, com sua consciência e com seu propósito. Quando você não se desmancha com as perdas, a vida passa a confiar em você. Quando você não se ilude com os ganhos, a vida passa a amadurecer você. E assim, cada queda e cada vitória deixam de ser inimigos ou troféus e se tornam apenas partes do caminho. Essa maturidade emocional influencia diretamente as escolhas que você faz em tempos de instabilidade. Decisões tomadas na euforia costumam ser precipitadas, assim como decisões tomadas no desespero costumam ser impulsivas. A prosperidade exige uma mente sóbria, capaz de enxergar além do momento imediato. Quando o coração está equilibrado, você não corre quando deveria esperar, nem para quando deveria agir. Esse equilíbrio permite que você reconheça oportunidades reais, mesmo em tempos de crise, porque sua visão já não está nublada pelo pânico nem anestesiada pela empolgação. E com o tempo, você percebe que prosperidade não é apenas sobre avançar, mas sobre permanecer inteiro enquanto avança. A vida se torna mais leve porque você passa a caminhar com consciência, não como alguém ameaçado pelas circunstâncias, mas como alguém que sabe quem é, mesmo quando tudo ao redor muda. E é nessa estabilidade que as portas se abrem, não por acaso, mas porque você se tornou capaz de atravessá-las sem se perder no processo. Há uma força que muitos subestimam quando pensam em prosperidade. Uma força discreta, quase silenciosa, mas que transforma destinos inteiros. A capacidade de oferecer sem medo, sem cálculo emocional, sem a rigidez de um coração fechado. Quando alguém vive com a mão sempre cerrada, acreditando que precisa proteger tudo o que tem, acaba interrompendo um fluxo natural que depende do movimento para existir. Assim como a terra seca não produz frutos, o coração que retém além do necessário perde a vitalidade que nasce do ato de compartilhar. Generosidade não é gasto, é circulação. Não é perda, é continuidade. A neurociência confirma esse princípio antigo ao mostrar que o ato de doar ativa regiões profundas do cérebro associadas ao prazer, à expansão e ao bem-estar. Quando você entrega algo com sinceridade, sua mente reduz o medo, amplia a sensação de segurança interna e cria novas conexões que reforçam uma visão de abundância. A pessoa que doa não empobrece, ela se fortalece emocionalmente, porque aprende a confiar que sempre há mais vindo do que indo.
E essa confiança é o solo que permite que a prosperidade cresça sem ansiedade, sem desespero, sem aquela sensação de constante ameaça. Há uma frase antiga que diz que quem dá com generosidade vê suas riquezas aumentarem, enquanto quem retém aquilo que deveria compartilhar acaba experimentando a pobreza, e essa pobreza não é apenas financeira, mas emocional, espiritual e relacional. Porque quando você oferece o que tem de bom, cria pontes. Quando se fecha, cria muros. E muros não protegem, isolam. A generosidade, quando praticada com consciência, abre caminhos, restaura relacionamentos e atrai oportunidades que não surgem para aqueles que vivem presos à ideia de perder. Essa oferta, porém, vai muito além do dinheiro. Há pessoas que precisam mais de atenção do que de moedas, mais de escuta do que de presentes, mais de gentileza do que de qualquer bem material. Quando você doa presença, sabedoria, paciência, tempo ou perdão, expande sua capacidade interior de enxergar o mundo com mais amplitude. E quanto maior a amplitude, maior a prosperidade. Porque os olhos generosos enxergam oportunidades onde outros veem problemas e enxergam caminhos onde outros veem obstáculos. A generosidade é uma lente que ilumina. E assim como um rio permanece vivo, porque está sempre em movimento, a vida humana floresce quando aquilo que recebemos continua fluindo através de nós. Água parada apodrece, água em fluxo se mantém pura. O mesmo acontece com a energia, com o dinheiro, com a sabedoria, com o amor. Prosperidade é movimento, e toda vez que você oferece algo com consciência e desapego, permite que esse movimento continue. E quando ele continua, a vida inevitavelmente devolve em forma de oportunidades, proteção e crescimento. Há uma grande porta que permanece fechada para aqueles que acreditam já saber tudo, e essa porta só se abre diante da humildade verdadeira. A prosperidade exige uma mente que permanece curiosa, aberta, disponível para aprender com situações, pessoas e até com desafios que parecem contrariar seus desejos. Quando alguém se apega à própria opinião como se fosse uma fortaleza, acaba impedindo que o novo entre, que o crescimento aconteça e que a maturidade se desenvolva. A arrogância cria estagnação, enquanto a humildade mantém o terreno fértil. E esse terreno fértil é o espaço onde a vida deposita suas maiores oportunidades. A mentalidade de crescimento nasce dessa postura. É a capacidade de receber orientação sem se sentir diminuído, de ouvir conselhos sem interpretar como crítica, de aceitar correção como forma de avanço e não como ameaça. Pessoas que prosperam de forma contínua entendem que o aprendizado não termina, porque o mundo não para. As circunstâncias não param e a própria alma não deve parar. Manter-se aprendiz não é fraqueza, é maturidade. É saber que o crescimento exige renovação constante, como uma árvore que precisa soltar folhas antigas para permitir novas brotações. Há uma sabedoria antiga que afirma que quem ama a disciplina, ama o conhecimento, e essa afirmação mostra que prosperidade não combina com orgulho. A verdadeira força está em reconhecer que ninguém cresce sozinho e que ninguém alcança longe sem aceitar apoio, compreensão e direcionamento. Resistir à correção é resistir ao próprio avanço. Aceitar a correção é abrir espaço interno para que novas habilidades, novas ideias e novas formas de viver floresçam. É nesse espaço que o caminho se amplia e que as possibilidades se multiplicam. Sêneca ensinava que podemos aprender até mesmo com aqueles que discordam de nós, porque cada visão diferente carrega um fragmento da realidade que talvez ainda não tenhamos percebido. Essa postura de abertura transforma conflitos em compreensão, diferenças em sabedoria e adversidades em mestres involuntários. A rigidez é o que quebra, a flexibilidade é o que sustenta. Ser flexível não significa abandonar convicções, mas estar disposto a ajustar rotas sempre que necessário. O mundo muda, e prosperar é acompanhar essa mudança sem perder a essência. Quando a humildade se torna uma prática diária, o ego diminui e a presença cresce. E nessa presença mais ampla, mais leve e mais consciente,
A vida encontra espaço para entregar novas responsabilidades, novos dons e novos caminhos. A prosperidade sempre flui para aqueles que permanecem atentos, receptivos e dispostos a evoluir, porque aprender é a forma mais profunda de honrar o dom da existência. Há uma força misteriosa que se perde quando você expõe seus planos antes de vivê-los. É como se a energia que deveria ser usada na execução se dissipasse no ar, espalhando-se entre opiniões, expectativas e olhares que, conscientes ou não, interferem na sua clareza. Falar demais sobre o que ainda está em gestação fragiliza o processo, deixa sua visão vulnerável a influências externas e enfraquece o compromisso silencioso que você precisa ter consigo mesmo. A prosperidade nasce primeiro no oculto, no invisível, naquele espaço íntimo onde suas convicções ainda estão sendo moldadas. Neemias compreendeu essa sabedoria ao caminhar entre ruínas e planejar a reconstrução de Jerusalém. Ele guardou seus planos em silêncio até o momento certo, protegendo sua intenção da curiosidade e da resistência de outros. Esse silêncio não era medo, mas estratégia. Ele sabia que algumas sementes só germinam quando protegidas das intempéries. Assim também acontece na vida moderna. Quando você restringe o acesso aos seus sonhos, cria uma muralha interna que preserva sua força e impede que distrações interrompam o que ainda está amadurecendo dentro de você. Existe também uma dinâmica psicológica que muitos ignoram. Quando você compartilha seus planos em busca de aplausos, seu cérebro experimenta uma sensação antecipada de realização, como se já tivesse cumprido o objetivo. Essa falsa sensação reduz a motivação real. É como começar uma corrida com a sensação de já ter vencido. Você perde o ímpeto, perde o foco, perde o ritmo. Dividir planos cedo demais entrega ao mundo uma tarefa que era sua, a de sustentar o fogo interior até que ele se transforme em obra. Por isso, guardar silêncio não é isolamento, é proteção. Os sonhos, quando ainda estão delicados, precisam da quietude para crescer. Precisam de discrição para se aprofundar. Precisam de intimidade para se enraizar. Ao permitir que apenas você e aquilo que é sagrado acompanhem o processo, você cria uma pressão interna positiva, uma força que o impulsiona a agir de maneira consistente, sem depender de validação. Esse tipo de motivação é mais puro, mais estável, mais duradouro. E quando o silêncio se torna parte da sua disciplina, você começa a perceber que há sabedoria em guardar o que é precioso. Não por medo do mundo, mas por respeito ao seu próprio processo. Há uma frase antiga que diz que o coração do sábio permanece à sua direita, apontando para um lugar seguro onde decisões são guardadas com lucidez. E é nesse lugar que a prosperidade encontra espaço para crescer, madura, sólida e protegida de interferências que poderiam desviá-la de seu caminho natural. Há uma ilusão moderna que aprisiona muitas mentes. A ideia de que tudo precisa acontecer rápido, de que todo resultado verdadeiro deve surgir quase imediatamente, como se a vida estivesse sempre atrasada. Essa pressa silenciosa cria ansiedade, fragmenta a atenção e impede que você perceba a profundidade do processo natural que sustenta qualquer prosperidade duradoura. Nada que é sólido nasce de forma instantânea. O imediato pode trazer euforia, mas não traz raiz. E sem raiz, tudo desaba diante da primeira ventania emocional ou financeira. A antiga metáfora do agricultor mostra isso com clareza. Ele planta, rega e espera com paciência vigilante, sabendo que o fruto leva tempo para amadurecer. Ele não cava a terra todos os dias para verificar se a semente está crescendo, porque sabe que isso interromperia o próprio processo de crescimento. Essa mesma sabedoria aparece nas palavras que dizem que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra com paciência e confiança. A espera não é passiva, é uma espera ativa, cheia de preparo, observação e constância. O bambu chinês é outro retrato perfeito dessa verdade. Durante anos nada aparece acima da terra, tudo parece parado, silencioso, estagnado. Mas sob o solo, as raízes se expandem vigorosamente,
criando uma estrutura capaz de sustentar um crescimento futuro que parecerá repentino. E quando finalmente brota, o bambu cresce de maneira impressionante, mas somente porque dedicou anos àquilo que ninguém viu. Assim também é a sua prosperidade. Ela cresce por dentro antes de crescer por fora. Ela se fortalece naquilo que o mundo não testemunha. Entretanto, esse processo exige atravessar o tédio, algo que muitos não compreendem como parte da jornada. Há dias em que nada muda, nada acontece, nada floresce, e ainda assim é necessário permanecer. Permanecer disciplinado. Permanecer presente. Permanecer fiel ao que você começou. A constância e não a intensidade é o que define quem realmente prospera. A intensidade cria fogos de artifício. A constância constrói caminhos. E esses caminhos só se tornam visíveis para quem suporta a monotonia do cotidiano. Com o tempo, você compreende que prosperidade é um fruto que nasce do ritmo certo e não da pressa. É o resultado de uma alma que aprendeu a confiar nos movimentos silenciosos da vida. A paciência ativa é, portanto, uma forma de maturidade, uma forma de coragem, uma forma de honrar o tempo. E quando você se alinha a esse ritmo mais profundo, tudo que parecia distante começa a se aproximar, não por força, mas por harmonia. Há um instante na vida em que a consciência se expande e você percebe que não está aqui apenas para sobreviver. Sobreviver paga contas, cumpre obrigações e mantém o corpo funcionando, mas não alimenta a alma. A prosperidade verdadeira começa quando você deixa de agir apenas para o presente imediato e passa a enxergar o impacto do que constrói nas próximas gerações. Esse deslocamento interno faz com que cada escolha ganhe sentido mais profundo, porque deixa de ser apenas sobre você e passa a ser sobre o que a sua existência entregará ao mundo depois que você partir. A sabedoria antiga afirma que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, e essa herança vai muito além de bens materiais. Envolve valores, caráter, clareza, sabedoria, força emocional, lucidez espiritual e uma postura íntegra diante da vida. Quando você percebe que tudo o que faz deixa um rastro, começa a caminhar de maneira mais consciente, mais madura e mais alinhada com aquilo que realmente importa. Esse rastro não desaparece quando você dorme. Ele se fortalece ou se enfraquece a cada gesto, a cada decisão, a cada escolha silenciosa. E quando a ideia de legado desperta, o propósito começa a ganhar forma. O trabalho deixa de ser apenas uma forma de sustento e passa a ser uma expressão da sua alma. Você entende que aquilo que faz precisa tocar vidas, precisa ajudar, precisa servir, precisa deixar o mundo um pouco melhor do que encontrou. Quando o ego diminui e o propósito cresce, a energia para realizar se torna quase inesgotável. O cansaço deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas uma parte natural do caminho, porque sua jornada ganha um destino maior do que seu próprio conforto. Os antigos estoicos lembravam constantemente da finitude da vida, e esse lembrete não era para assustar, mas para despertar. A consciência de que o tempo é limitado faz com que você viva com mais intensidade aquilo que realmente importa. O momento presente se torna mais precioso, as relações se tornam mais profundas e a busca por significado se torna mais urgente. Pensar na própria partida não é morbidez, é lucidez. É compreender que quanto mais breve o tempo, mais significativo precisa ser o rastro que você deixa. E assim, ao construir sua prosperidade com um propósito maior, você cria uma assinatura invisível, uma marca que o mundo carregará mesmo quando você não estiver mais aqui. Essa assinatura é formada pela maneira como você trata as pessoas, pelos valores que cultiva em silêncio, pelas sementes que planta sem esperar aplausos. Prosperidade é impacto, é legado, é continuidade. E quando sua vida passa a servir a algo que vai além de você, a abundância deixa de ser apenas possível e se torna inevitável. Há um momento na jornada em que todas as peças começam a se encaixar,
e você percebe que prosperidade nunca foi um evento isolado, mas o resultado natural de uma vida construída com ordem, consciência e fidelidade ao que já existe. Não é a força de um único gesto que abre portas, mas a soma silenciosa de pequenas decisões diárias. Cada atitude de presença, cada escolha de maturidade, cada limite respeitado, cada semente plantada no tempo certo, forma um caminho sólido que sustenta o que está por vir. Prosperidade não é prêmio, é consequência. Não é sorte, é alinhamento. Quando você olha para trás e relembra tudo aquilo que aprendeu ao longo dessa jornada, percebe que a verdadeira transformação começou no interior. Foi o modo como você passou a enxergar o pouco. Foi a forma como reorganizou sua mente, sua casa, seu coração. Foi a maneira como aprendeu a esperar, a terminar ciclos, a guardar silêncio, a servir com humildade, a olhar com gratidão, a escolher com calma. Prosperidade é uma estrutura emocional antes de ser um resultado material. E quando essa estrutura se firma, o exterior inevitavelmente começa a acompanhar. Há uma verdade antiga que diz que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito, e essa verdade honra o processo, não a pressa. Prosperidade não se oferece a quem deseja apenas acumular, mas a quem se mostra capaz de cuidar. Cuidar do tempo, cuidar das palavras, cuidar das emoções, cuidar das escolhas, cuidar da própria presença. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, porque percebe que o que vem depois é apenas reflexo daquilo que você já se tornou. E essa compreensão devolve dignidade, devolve força, devolve paz. Sêneca dizia que não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja mais sem compreender o valor do que já possui. A verdadeira riqueza começa na autonomia mental e emocional. Começa quando você é capaz de silenciar o ruído interno que pede excesso e aprender a escutar a voz mais profunda que pede apenas verdade. É nesse ponto que você entende que a prosperidade que realmente importa é aquela que liberta, que estabiliza e que amplia sua visão de mundo. O resto é complemento. E assim, ao encerrar esta jornada, você percebe que a chave sempre esteve em suas mãos. A chave da constância, da ordem, da presença, da fidelidade e do silêncio interior. Cada dia se torna uma oportunidade de transformar o ordinário em sagrado, o pequeno em grande, o agora em fundamento do futuro. Caminhar dessa forma não apenas atrai prosperidade, mas o transforma na própria prosperidade, porque quando você muda por dentro, toda a realidade ao redor inevitavelmente muda também.